A idade do gelo está chegando enquanto todos lutam para sobreviver. A RMC está transformando a fronteira congelada em seu próprio reino. Com seus poderes misteriosos no meio de uma cidade congelada inimaginável, onde toda a infraestrutura foi completamente desligada, todos os meios de transporte paralisados, um relatório urgente está chegando de que a Terra finalmente entrou em uma nova idade do gelo a um ritmo acelerado. O corajoso correspondente enfrentou o frio com todas as suas forças, seu microfone congelando a cada segundo que passava, enquanto informava a todos que as temperaturas globais continuariam a cair ainda mais, sem sinais de parar. Mas ele pede ao público que não perca a esperança. Com o punho cerrado, ele projetou confiança de que o governo não havia esquecido seus cidadãos nestes momentos difíceis, de que, desde que eles ficassem juntos, o povo desta nação forte superaria esta crise desafiadora. Justo quando ele estava prestes a pronunciar mais propaganda de unidade para acalmar as massas, um avião congelado fez um pouso forçado no meio da cidade, passando por cima do repórter e de sua equipe. Um homem assistiu a esta última transmissão da última emissora de notícias do país. Ele assistiu em uma tela miseravelmente congelada. Depois que o avião fez um pouso forçado em cima da equipe da rede de notícias restante, a TV finalmente caiu em estática. Sem mais cobertura de notícias sobre o que está acontecendo fora do quarto do nosso protagonista, Anfan pintou um quadro de alguém que tentou lutar, mas finalmente desistiu. Ele nem sequer se incomodou em limpar a bagunça do pouco suprimento que ele tinha. A área ao redor de sua entrada está cheia de caixas de coisas inúteis e provisões escassas. Do lado de fora, alguém vinha batendo com força e chamando seu nome em pânico. Finalmente, ouvindo o chamado incessante de seu nome, Anfung se levantou de seu apartamento congelado e sujo, pegou um taco de beisebol modificado com alguns pregos, traços de sangue ainda visíveis em sua superfície, e caminhou em direção à porta. Anfung estava magro, tinha a combinação do agasalho de inverno mais grosso possível, mas não era o suficiente para afastar o frio. Ele lentamente e com cuidado espiou pela fechadura para ver quem estava do outro lado da porta. Quem ele viu o chocou, também o excitou um pouco. Era uma mulher com quem ele estava muito familiarizado antes da idade do gelo começar. Ela também tinha seu agasalho de inverno mais grosso, mas estar do lado de fora, exposta aos elementos, fez com que seu rosto ficasse vermelho e seu corpo tremesse incontrolavelmente. Anu abriu a porta com um pequeno. Com o rosto corado, o nome da mulher é Iona e ele não faz ideia do que ela está fazendo na porta dele, ainda segurando o taco de beisebol. Ele a convidou a entrar, onde estava mais quente e seguro, pois o mundo exterior havia se transformado em uma terra perigosa e sem lei. Iona abriu a porta mais amplamente para entrar no quarto relativamente mais seguro de Anfung. Em seguida, ela agarrou Anfung pelo colarinho e pressionou seus lábios contra os dele, fazendo com que seu pequeno chapéu caísse com a rapidez do movimento. Anfung ficou surpreso, mas não recuou, e suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Este beijo profundo e apaixonado durou muito tempo. Quando se separaram, tanto Anfung quanto Iona estavam respirando pesadamente, com as línguas ainda para fora e saliva ainda escorrendo. O mundo estava acabando e era isso que eles estavam fazendo. Totalmente compreensível, percebendo o que havia acontecido, Anfung recuou e perguntou o que havia acontecido com aquela mulher para que ela o agarrasse e beijasse assim que ele abriu a porta. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela confessou que havia tido uma revelação de que Anfung era o homem que ela realmente amava todo esse tempo. Lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos expressivos enquanto dizia que ele era o único com quem ela deveria estar. Isso mostra que é preciso uma crise para ver as verdadeiras cores de alguém, para ver quem realmente se importa com você e quem estará lá para você, não importa quão difíceis as coisas fiquem. Falando de dificuldades, Iona queria provar que o que ela estava dizendo era verdade, pegando as mãos de Anfung e colocando-as contra seu peito para sentir como seu coração batia rápido. Ela prometeu que faria qualquer coisa para que pudessem estar juntos. Ao ouvir a palavra qualquer coisa, qualquer semelhança de racionalidade no cérebro do nosso garoto foi apagada. Todos os sinais vermelhos se tornaram verdes para finalmente selar o negócio. Iona começou a pressionar suas coxas contra o mastro de Anfung, esfregando e puxando-o para mais perto. Ele não teve chance. O mundo pode estar coberto de gelo e os suprimentos podem estar escassos, mas ele estava esquentando como nunca antes e algo estava subindo nas regiões inferiores. Anfung olhou diretamente para os olhos de Iona, enquanto ela acariciava suas bochechas ternamente, e confessou que as palavras que ela acabará de dizer significavam um mundo para ele. No entanto, o portal da porta não era o lugar certo para eles continuarem isso.
Yona o silenciou gentilmente para que ele não dissesse outra palavra. Tudo o que ela queria agora era que Anfung fechasse os olhos e sentisse. No momento em que sua mente lógica foi contra, Anfung fez o que ela pediu. Agora que seus olhos estavam fechados, ele perguntou o que estava suposto acontecer. Bem, foi então que outro cara entrou, segurando a porta de forma sinistra. Esse cara misterioso abriu a porta congelada e, com intenção de matar, esmagou uma arma contundente na cabeça de Anfung. Pobre Anfung não viu isso acontecer. Seu crânio foi esmagado enquanto seus olhos estavam fechados. Foi uma carnificina sangrenta e brutal, um ataque cruel e traiçoeiro. O sangue foi espalhado por toda a entrada do apartamento. Yona e o homem misterioso entraram no apartamento. Ela tremeu e gaguejou, aparentemente chocada que seu parceiro de crime realmente mataria Anfung. O homem zombou e disse a ela para parar de fingir inocência, pois ela sabia que essa era a única maneira pela qual esse encontro poderia terminar. O mundo havia ido para o inferno há muito tempo, e uma boca a menos para alimentar não mudaria nada. Chega de dwelling sobre o ataque brutal, é hora de ver o que esse Anfung idiota havia acumulado. Se eles jogassem seus cartas corretamente, talvez até conseguissem suprimentos suficientes para sobreviver até que a ajuda chegasse. A parte mais louca foi que Anfung não morreu imediatamente. Ele se deitou no chão congelado, tremendo de agonia, enquanto todo o sangue que jorrou de sua ferida na cabeça congelou assim que saiu. Ele não estava realmente claro sobre o que havia acontecido, mas não conseguia se mover. Talvez tenha chegado, talvez ele finalmente estivesse morrendo. Ele pode finalmente saber como é perder a vida. A última coisa que ele viu foi o homem misterioso e aquela bruxa malvada Yona flertando a poucos metros de seu corpo inerte. Ele estava tocando nela em lugares que ele só podia sonhar, enquanto prometia recompensá-la por sua atuação de melhor atriz que tornou toda a operação possível. Quando os olhos de Anfung se fecharam para sempre, o ódio que ele sentiu por aquela coração de pedra foi insuportavelmente pesado. Ele jurou que, se houvesse uma próxima vida, ele nunca mais se deixaria ser um cão apaixonado novamente. Na escuridão vazia em que ele foi lançado, Anfung começou a ver pequenas gotas de luz. Isso começou com uma pequena mancha que começou a crescer em algo maior e mais substancial, à medida que ficava ainda mais brilhante. Anfung começou a questionar o que diabos estava acontecendo. Ele subconscientemente estendeu seu braço, e sua pele era translúcida, como se fosse uma entidade completamente diferente. A luz quente o atraía, após sofrer com o frio incessante do mundo real. Talvez este seja o caminho para o céu, mas a luz dourada mudou subitamente sua cor para vermelha. Que tipo de céu tem essa cor carmesim? Depois de ser atraído, a luz dourada e tentando alcançá-la, Anfung, ou pelo menos uma construção abstrata de seu corpo, sentiu seus membros sendo despedaçados como se estivesse passando por uma moenda de carne. Nada dá certo para esse homem. Não demorou muito para que a luz vermelha cobrisse todo o seu corpo, enquanto ele deixava escapar um grito miserável de agonia. Seu quadro translúcido se desintegrou pedaço por pedaço, e a escuridão vazia foi preenchida com sua essência espalhada. E Anfung desapareceu. Ainda sentindo a dor de ser despedaçado e destruído, ele acordou em um suor frio, gritando por sua vida. A dor era muito real. Ele havia sido seduzido para fechar os olhos, golpeado na cabeça por ser muito hormônio, morreu uma morte deprimente, acordou em um vazio, foi enganado para ser dilacerado em um nível atômico, e agora ele não sabia onde estava. Ele olhou ao redor, e o sol brilhou através de seu balcão, sua cama macia e confortável estava limpa, e o ar fresco levantou suas cortinas. Anfung estava longe do mundo cruel ao qual havia se acostumado. Levou 30 minutos para absorver as coisas loucas que haviam acontecido com ele nas últimas horas. Ele passou esses 30 minutos contemplando a vista perfeita da área residencial que dava para seu apartamento. Anfung não podia acreditar que o sol estava brilhando novamente. Ele sentia falta de seu calor e luz. Ele pensou que nunca mais sentiria esse tipo de conforto e calor novamente. Ele acabará de verificar a data, e parecia ser a manhã de 28 de junho. Até onde ele podia lembrar, o apocalipse da Idade do Gelo começaria em 15 de julho. Ele deveria ter morrido após ser emboscado, mas de alguma forma foi trazido de volta no tempo, meio mês antes do fim da civilização. Em outras palavras, ele havia renascido e recebido a chance definitiva. Além das memórias que ele reteve da linha do tempo anterior, havia algo diferente desta vez. Algo estranho estava acontecendo dentro de seu corpo, e talvez tivesse se manifestado em suas mãos. Desde que ele acordou, havia uma luz vermelha envolvendo sua mão direita o tempo todo,
Ele tentou apagá-la, sacudi-la, mas nada a fez desaparecer. Não dói, só sente um calor. Não parecia fazer mais nada além da luz, e ele pensou que estava apenas imaginando coisas no início. Anfung deve ter ficado tão longo ponderando sobre o que estava acontecendo em seu balcão que começou a espirrar. Enquanto limpava o nariz da bagunça, ele notou que a luz vermelha em sua mão direita havia misteriosamente mudado para uma luz verde. E então algo aconteceu que o fez entrar em pânico. A mão que estava envolta pela luz verde começou a crescer, alongando-se como se seus ossos, carne e pele estivessem sendo esticados. Qualquer pessoa ficaria louca se visse sua mão fazendo isso. Com medo e confuso, Anfung entrou correndo em seu quarto e bateu a porta do balcão com força, o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Ele estava ofegante, mas a mão parecia ter voltado ao normal. A luz verde ainda estava lá, no entanto, persistente e aparentemente inesgotável. Anfung olhou para ela de forma impotente. Havia feixes de luz saindo de sua mão. Como a ciência moderna justificaria ou explicaria um fenômeno misterioso como esse? Depois do incidente de alongamento fora, agora estava encolhendo muito lentamente. A luz verde parece ser uma coisa errática, encolhendo e crescendo de forma imprevisível, não como a luz vermelha estacionária. Mas isso também é um mistério. Sentado em seu sofá, Anfung sentiu de repente uma sensação insuportável de exaustão. Ele não havia feito muito, apenas correrá de volta para dentro, mas se sentia esgotado. Isso pode estar relacionado à luz verde. Frustrado, ele começou a sacudir os braços por toda parte, tentando obter alguma pista sobre o que isso realmente era. E então, ele teve uma ideia. Não é como aquelas histórias de Manoa que ele ama ler. Ele imediatamente correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Em aquelas histórias de Manoa, o protagonista sempre começa sua história sendo reencarnado, assim como ele. Talvez ele ganhe poderes como um trapaça. Ele queria testar isso pegando a coisa mais legal que podia imaginar e posando com ela. Depois de alguns minutos esperando por algo para acontecer, qualquer coisa para mudar, Anfung apenas coçou a cabeça com vergonha, pois a faca afiada não reagiu com a luz em sua mão de forma alguma. Ele estava tão ocupado tentando descobrir se tinha algum poder fantástico que negligenciou sua exaustão e o rugido de seu estômago. Ele está apenas morrendo de fome agora. Infelizmente para ele, o Anfung do passado, que não faz ideia do apocalipse que está por vir, é um preguiçoso que nem mesmo tem um pedaço de comida comestível em sua geladeira. Isso está ficando ruim. Ele nunca havia se sentido tão faminto antes. Se ele não comer algo logo, ele provavelmente desmaiaria a qualquer momento agora. Ele voltou sua atenção para a sala de estar, onde um jarro transparente de petiscos de soja estava apenas sentado quietamente. Esses grãos de soja torrados eram apenas alguns petiscos que ele havia comprado antes do apocalipse. Não é exatamente uma refeição completa e satisfatória, mas terá que dar para agora. Para matar a fome antes de ir ao supermercado mais tarde, ele pegou um dos grãos de soja torrados, inconscientemente usando sua mão direita, momentaneamente esquecendo que ela tinha a misteriosa luz verde envolvendo-a. Anfung estava com muita fome para pensar em mais alguma coisa, então ele jogou o grão de soja diretamente em sua boca, esperando colocar algum tipo de comida em seu sistema. Assim que o grão tocou sua língua, uma explosão fumegante ocorreu bem em sua cara. A névoa que ela criou quase cobriu todo o seu corpo superior. Para sua surpresa, ele agora estava mastigando um talo de feijão. Parecia que o grão de soja torrado havia brotado dentro de sua boca. Ele podia sentir as raízes em sua língua e o talo em si se estendia para fora. Ele o puxou para fora, e a planta deixou um sabor terroso em sua boca. De todos os eventos bizarros pelos quais ele havia passado recentemente, isso pode ser um dos principais. Ele estava prestes a comer um pouco de grãos de soja torrados e agora isso acontece. Além disso, ele não se sente mais cansado. Parece que a explosão em seu rosto apagou a sensação de fome que ele estava sentindo. Olhando para sua mão direita, a luz verde havia desaparecido também. Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com o grão de soja. Ele arrancou um dos talos do feijão e examinou-o cuidadosamente, abrindo a gavinha verde luxuosa. Ele confirmou que era apenas um broto de feijão fresco comum. Talvez este seja o poder que ele estava sonhando acordado. Não importa o que isso seja, é sem dúvida uma descoberta incrível que deve ser estudada mais. Ainda assim, ele não pode realmente pesquisar nada enquanto se preocupa em morrer de fome a qualquer momento. Agora ele tem um peixe maior para pescar, no sentido de estoque de suprimentos antes do fim do mundo.
Como todos sabem, pela primeira vez em muito tempo, Anfung podia caminhar fora de seu apartamento, sentir o sol em sua pele e ouvir os pássaros cantarem. Ele podia caminhar entre a multidão agitada de pessoas no distrito comercial, cuidando de seus próprios negócios, em vez de se esconder em suas casas, com medo do frio. Anfung estava perdido em pensamentos enquanto caminhava em direção ao seu destino. Vamos esclarecer isso primeiro. A luz vermelha ao redor de sua mão havia mudado para verde, a luz verde encolhia e crescia, fazendo com que seus membros fizessem seu coração bater mais rápido e o deixassem super cansado. Quando ele tocou os petiscos de soja, eles brotaram em um talo inteiro. Olhando para sua mão direita com mais perguntas do que respostas, ele se pergunta que tipo de poder foi conferido a ele por quem sabe quem. Ele continuou sua caminhada contemplativa, casualmente, até que ouviu uma voz doce e familiar chamando seu nome. Teriam derretido seu coração antes, mas agora fariam seu sangue ferver. Anfung não percebeu imediatamente e se virou para ver quem estava chamando seu nome. Era aquela bruxa malvada que o havia matado brutalmente, Leona. Ela exibiu seu sorriso amplo, sua maquiagem estava impecável, escondendo sua personalidade podre. Ela perguntou se Anfung também estava fazendo compras. Ela até empregou seus truques de bruxa experiente, aparecendo tão bonita quanto humanamente possível, enquanto comentava sobre como era destino que eles se encontrassem novamente neste lugar. Anfung ainda não havia tido a chance de digerir tudo o que havia acontecido, mas ver Leona selvagem estava começando a trazer de volta a amargura que ele havia carregado até seu último suspiro. Leona costumava ser a deusa de seus sonhos por 3 longos anos. Ele foi um saco de pancadas que fez tudo em seu poder para torná-la feliz. Ele fez tudo isso sabendo muito bem que ele não era nada além de apenas mais um cara de reserva na zona de amigos. Não, ele nem mesmo estava na zona de amigos. Ele era apenas um cofre para todos aqueles anos de se devotar e sua carteira para a garota errada. Ele nunca teria pensado que ela seria a pessoa que o mataria antes que ele pudesse perder o controle. Anfung se beliscou para se manter firme e calmo. Levou todo o seu poder de vontade para fazer isso. Pensando racionalmente agora, não é a hora de se vingar, não ainda, pelo menos. Primeiro, ele precisa cuidar do problema dos suprimentos, a menos que ele queira ser miserável e com fome novamente na Idade do Gelo. Leona se aproximou e acenou com a mão ao redor dos olhos dele, perguntando por que ele estava distraído. Isso nunca havia acontecido antes. Costumava ser que apenas ouvir sua voz faria o pobre coitado desmaiar. Anfung engoliu seu ódio pela bruxa e fingiu um sorriso, pedindo desculpas por estar sem palavras e por como ela estava especialmente bonita hoje. Ela estava tão radiante que ele ficou um pouco perdido no momento. Agora, isso sim é mais como deve ser. Leona riu de forma sinuosa e perguntou quando ele havia se tornado tão suave com suas falas. Seus lábios se levantaram em um sorriso leve e confiante, pensando que ela havia conquistado o garoto, colocando-o na palma de suas mãos. Então, ela foi para o golpe de misericórdia com a pose mais adorável em seu arsenal. Leona convidou Anfung para ir fazer compras juntos, mas eles já haviam se encontrado de qualquer forma. Agora, há um limite para o tempo que Anfung pode enfrentar sem perder o controle de sua raiva. Então, ele simplesmente continuou andando e pediu desculpas, dizendo que eles não fariam compras juntos hoje. Leona ficou atordoada. Isso não era como deveria acontecer. Supostamente, ela deveria conseguir algumas coisas gratuitas de um simpático patético enquanto caminhava na direção oposta. Anfung não pôde deixar de elogiar a técnica da garota, mas ele não cairia nessa. Ele não seria usado como um caixa eletrônico pessoal novamente. Ele não é mais tão tolo. Então, ele foi direto para o local onde poderia obter tudo o que precisava, o Shopping Valdemar. Esse Valdemar na cidade é o supermercado mais extenso e mais bem abastecido da região leste. É como o Walmart, mas essa marca é protegida por direitos autorais, é claro. Quando a Idade do Gelo chegar, esse lugar será esvaziado em uma noite. Na linha do tempo anterior, ninguém nunca descobriu quem fez isso e como. Anfung já havia começado sua festa de compras e preenchido um carrinho com os produtos de que precisava. Ele precisava estoquear o máximo possível antes que a sociedade desmoronasse sob o frio extremo. Ele consultou alguns fóruns na internet sobre um guia genérico de sobrevivência ao apocalipse e foi surpreendentemente útil. Enquanto rolava pela página, ele listou as coisas de que precisaria, como comida, roupas de inverno, medicamentos, necessidades diárias, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Há muito a preparar,
mas ele estava tão animado para obter suprimentos que esqueceu o problema mais significativo em questão. O saldo atual de sua carteira era de apenas 15.000 unidades, equivalente a pouco mais de $2.000 americanos. Como ele poderia garantir uma vida segura e confortável no apocalipse gelado com tão pouco dinheiro? Ele precisaria de muito mais dinheiro para tudo o que precisaria naquele momento. Uma notificação de mensagem apareceu em seu telefone, uma notificação que poderia ser a maneira de Deus dizer para ele se acalmar. A mensagem veio de uma organização chamada Empréstimos Manejar, parabenizando-o por sua elegibilidade aprovada para obter um empréstimo de até 168.000 unidades, ou um pouco mais de $23.000 americanos. Uma lâmpada se acendeu em sua mente. Não havia necessidade de entrar em pânico quando se tratava de fundos. Como ele poderia esquecer que a conveniência da tecnologia havia trazido um glitch de dinheiro infinito? Há dezenas de aplicativos de empréstimos que exigem requisitos mínimos para aprovação de empréstimos para aqueles que estão desesperados por dinheiro. Eles são incrivelmente predatórios, mas enterrar-se em dívidas não importa, pois ele não precisará pagá-los de volta após o apocalipse entrar em pleno andamento. No distrito comercial, uma senhora estava chutando uma lata de soda vazia na calçada. Ela estava obviamente irritada com algo. Descobriu-se que era Leona. Ela parecia não estar no melhor humor, seus olhos estavam cheios de veneno tóxico. Hoje, um de seus muitos simpatizantes ousou recusar levá-la para fazer compras quando ela se arrumou para ser mimada. Ela ficou seriamente irritada que Anfung simplesmente desaparecesse sem deixar que ela esvaziasse sua conta bancária como uma sanguessuga inútil. Ela começou a insultar o cara em sua mente por ser um perdedor patético que nem mesmo tem um carro. Leona jurou nunca mais ser legal com aquele cara novamente. Sua caminhada irritada foi interrompida por algumas buzinas altas vindo de um carro que se aproximava na estrada. Curiosa, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Parecia um caminhão novo, direto da concessionária. Estava ainda brilhante e com aparência premium. Anfung estava abaixando as janelas no banco do motorista. Ele simplesmente parou para cumprimentá-la enquanto passava por ela, enquanto ela fazia uma caminhada de vergonha pelo distrito comercial. Ao ver as novas rodas, o voto de Leona de nunca mais ser legal com Anfung novamente pareceu derreter em sua mente. Tudo o que ela viu foram assentos de couro novos e o cheiro de dinheiro. Anfung saltou fora quando perguntado se o carro era dele, respondeu afirmativamente, adicionando que ele acabará de comprá-lo mais cedo. Ela se aproximou da bruxa e inventou alguma história sobre como o pai dele havia feito um grande negócio nos Estados Unidos, então ele recebeu algum dinheiro para gastar. Ele até adicionou que ele acabará de sair do aeroporto depois de deixar seu velho. O rosto de Léa se iluminou. A única coisa que poderia fazer isso acontecer seria a possibilidade de ficar rico. Então, ela tomou uma respiração profunda e colocou sua melhor cara para Anfung. Essa é a segunda vez que ela faz isso hoje. Ela olhou para o chão e começou a tremer levemente, sabendo que Anfung levou seu pai rico ao aeroporto hoje. Ela começou a se desculpar por pedir que ele fosse fazer compras sem saber que ele teria uma agenda lotada. Então, as lágrimas vieram. Ela começou a convocar aquelas lágrimas no momento perfeito, enquanto dizia timidamente a Anfung que ele foi muito frio com ela mais cedo. Ela pensou que ele a estava abandonando, uma boa amiga. Anfung sorriu com satisfação. Essa atuação digna de uma academia funcionária maravilhas com o antigo ele, mas as coisas são diferentes agora. Ele pode ver através de tudo isso. Essa garota tola é uma profissional. Ele não hesitou em segurá-la pela cintura, puxando-a para mais perto. Sua outra mão segurou seu queixo, e eles se olharam nos olhos. Leona ficou surpresa com o fato de um de seus simpatizantes ser tão confiante e à frente. Anfung deu uma aula de atuação, prometendo nunca abandoná-la, pois ela é muito importante para ele fazer algo tão cruel. Em segundo lugar, havia um sorriso torto quase imperceptível em seu rosto, mas ela rapidamente o apagou, continuando com sua atuação de garota doce e sincera. Ela trouxe os grandes canhões. Lee admitiu que Anfung é muito especial em sua vida também. Ela até o convidou para almoçar e assistir a um filme hoje, para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Justo quando ela estava prestes a pedir sua resposta, Anfung já havia desaparecido como o vento. Era a fuga perfeita e imperceptível. Yona ficou sem palavras. Sua confissão sincera foi direcionada a nada além de ar. Anfung já estava brincando com as pilhas de caixas na parte de trás de sua caminhonete. Ele estava se queixando de forma brincalhona sobre como ele ainda tinha que carregar tantas coisas e como sua agenda estava lotada.
Claramente irritada por seu ataque não ter funcionado, Leona tentou manter sua compostura de garota doce e perguntou por que ele comprou tantas coisas. Ele respondeu que isso não era nada especial, ele apenas pegou algumas coisas que gosta. Para atormentar a bruxa ainda mais, Anfang mentiu descaradamente e contou a ela de forma entusiasta que ele também comprou um presente para a dama. Não querendo exagerar, Leona acenou a Deus enquanto caminhava em direção à sua casa. Ela sorriu e disse que estava ansiosa para receber aquele presente. Assim que ela virou as costas para Anfung, um sorriso astuto apareceu em seus lábios. Ela estava orgulhosa de como lidou com seu cofre particular. Por outro lado, Anfung estava apenas se divertindo, brincando com a bruxa. Sabendo dessa mulher, ele sabia que não podia deixar que ela descobrisse sobre seu pequeno estoque de suprimentos. Toda essa coisa seria seu bilhete para sobreviver ao apocalipse. Leona terá que esperar sua vez. Uma vez que o mundo acabe, Anfung garantirá que ela receba o que está vindo para ela. Aquele cara misterioso que o atingiu na cabeça também. Sua ansiedade sobre o colapso inevitável da sociedade está começando a derreter. Anfung está começando a esperar ansiosamente pelo que está por vir. O próximo dia chegou, 29 de junho novamente. 15 de julho será o dia D, o início do fim. Primeiro, vem a neve pesada, então a temperatura cairá drasticamente para menos 20 graus Celsius a uma taxa alarmante ao longo do próximo mês. Depois disso, as temperaturas continuarão a cair gradualmente, dia após dia, atingindo mínimos de até menos 70 graus Celsius. Nesse ponto, o mundo estaria congelado no gelo e na neve, tornando quase impossível sair. A primeira coisa que Anfang garantiu foi seu suprimento de comida abundante. Além do volume impressionante de estoque, ele também precisa que tudo esteja embalado e selado com segurança. Ele não pode deixar que os vizinhos percebam que algo está acontecendo. Não podem suspeitar que ele está acumulando grandes quantidades de comida. Esse era um trabalho cansativo. Alguns dos suprimentos sensíveis tiveram que ser movidos à noite, quando ninguém estava por perto. Anfung não confia em ninguém o suficiente para pedir ajuda, então ele tem que fazer tudo sozinho. Uma vez que a idade do gelo apocalíptica comece, a grade de energia será extremamente instável. É aí que sua última compra brilha, um gerador de heavy-duty, mais combustível suficiente para mantê-lo funcionando por um ano inteiro, no mínimo. Com a energia garantida, agora ele tem que considerar a consequência fatal do sistema de aquecimento do prédio parar. Ele teve que chamar alguns contratados especializados para modificar sua casa para aquecimento independente. Anfang também encomendou algumas portas e janelas reforçadas, enquanto estava nisso. Ele precisava de um quarto dedicado para armazenar todos os suprimentos que ele havia acumulado, então ele usou um quarto vazio para todos os essenciais. Até que ele terminou de preparar tudo o que estava listado em seu pequeno caderno de sobrevivência, já era 14 de julho. Apenas mais um dia antes que a temperatura despencasse e tudo descambasse para o caos. Em seguida, em sua lista, está o evento principal que ele vinha adiando por causa da incerteza. É hora de se concentrar e estudar realmente seu poder misterioso. Anun fez uma refeição caseira para o jantar, enquanto pensava em sua sobrevivência no apocalipse da Idade do Gelo que se aproximava. Quando as coisas ficarem difíceis, confiar apenas nos suprimentos que ele acumulou não será o suficiente, mas ele tem uma resposta possível para esse problema. Seu poder de manipular plantas de alguma forma mística pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que ele cozinhou apresentou feijão como ingrediente principal. É mesmo, os mesmos feijões que ele conjurou a partir de um único lanche assado usando seu poder. Ele esgotou seu cérebro e tentou tantos gestos e possíveis gatilhos, mas as luzes ainda não haviam aparecido. A ativação é tão aleatória que encontrar o gatilho certo é quase impossível. Por enquanto, é hora de um teste de sabor arriscado. Ele precisa ter certeza de que a comida conjurada por seus poderes é comestível. Quem sabia que provar feijões seria tão nervoso? Anun passou pela metade do prato de feijões sem problemas aparentes. Até o leite de soja passou no teste de sabor e segurança. Enquanto mastigava seu almoço, a confirmação de que seu poder podia fornecer comida comestível foi mudança de jogo. Pelo menos, isso provou que ele tem a capacidade de teoricamente criar alimentos. O próximo passo é o mais difícil e baseado em tentativa e erro. Ele precisa descobrir como usar realmente as luzes vermelha e verde e fazê-las aparecerem de acordo com sua vontade. Até agora, ele só as viu aparecerem aleatoriamente. Tentou usar em feijões, mas o que aconteceria se ele pudesse usá-lo em outras coisas?
Abrindo sua geladeira recém-estocada, Anu reuniu sua determinação para experimentar e ver se seu poder funcionaria com outras plantas também. O período de teste se estendeu do meio-dia até o sol começar a se pôr. Anfong não sabia que, ao desmaiar no meio da experimentação, ao abrir lentamente os olhos, ele notou que estava segurando algo firmemente em sua mão direita, um legume verde de algum tipo, um brócolis enorme. Ao se levantar lentamente do chão, ele não se importou com a bagunça absoluta que havia em sua cozinha, pois a dor de cabeça era infernal. Parecia que algo estava martelando dentro de seu crânio. Ele precisa tomar nota dessa sensação no futuro. Esse poder seu tem um impacto severo na mente e no corpo e não pode ser usado sem restrições, a menos que ele queira desmaiar e acordar com uma enxaqueca todos os dias. Depois de se levantar, ele imediatamente pegou uma colherada de seus feijões para se reabastecer novamente. Ele pode ter se esforçado ao limite hoje, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa habilidade misteriosa. Algumas horas antes de desmaiar, ele arrumou uma seleção diversificada de produtos na cozinha. Ele tentou usar seu poder neles. Depois de conseguir ativar a luz verde, algumas raízes, como batatas, não reagiram à sua luz verde, por algum motivo desconhecido. Mas nem todas foram um fracasso. Algumas das culturas cresceram das sementes em plantas de verdade, como as hastes de feijão. O trigo foi um deles. E algumas nem permaneceram iguais, nem cresceram em culturas de verdade, elas simplesmente explodiram em suas mãos como minas terrestres. Foi uma experiência aterrorizante que pegou Anfong de surpresa. Depois dessas explosões, as plantas se transformavam em uma substância que parecia carvão, mas era muito leve. Esse desenvolvimento estava certamente fora de suas expectativas. Felizmente, ele pode encontrar um uso decente para essas substâncias inéditas. Elas são usadas para aquecer o ambiente, como carvão, quando colocadas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro onde o calor era um luxo, Anu ficaria feliz em aceitar essas pequenas bolas de calor, sem mais se preocupar em ficar aquecido no futuro. Depois de uma série de explosões, ele tentou muitas vezes e falhou na maioria delas. Ele simplesmente continuou jogando essas bolas pretas no balde, uma a uma. Quando ele começou a trabalhar com as sementes que ele comprou, ele escolheu adotar uma postura mais meditativa, forçando-se a se concentrar em controlar sua respiração. Concentração que o deixou suando a bandida. Ele finalmente alcançou o maior sucesso nesse experimento. Um brócolis gigantesco apareceu em suas mãos, antes que seus olhos ficassem cansados e sua consciência se apagasse. Ele observou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Então, seu corpo bateu no chão. Felizmente, ele já estava sentado no piso de azulejos, então a queda não foi tão ruim. Agora ele está acordado e seu estômago está cheio de feijões. Ele brincou com o brócolis enquanto pensava longa e intensamente, mas ainda não conseguiu encontrar nenhum padrão para essa habilidade. Mas ele não pode desistir. Tem que haver algum princípio por trás de como essa habilidade funciona. Ainda há muitas coisas desconhecidas, mas ele fez algum progresso decente hoje. Pelo menos agora ele tem alguma compreensão das condições de ativação das luzes. Quem teria pensado que a chave para ativar essa habilidade bizarra estava em sua própria consciência? Tudo o que ele precisa fazer é entrar em um transe meditativo. Seu método envolve imaginar a si mesmo na natureza, em sua forma nua, livre das restrições da civilização humana. Em outras palavras, completamente nu em seu palácio mental. Ele caminha no chão com os pés descalços, sua alma fazendo contato direto com o solo onde a vida cresce. A luz do sol beija sua pele, enquanto toda a vida ao seu redor se harmoniza, assim como Adão no jardim do Éden. Seu corpo e mente são ambos parte do mundo natural. Uma ressonância pacífica de tudo o que tem vida. Uma vez que ele entre nesse estado de mente, ele lentamente abre os olhos e um brilho verde familiar aparece novamente. Essa habilidade dele está diretamente conectada à sua consciência. Trabalhando a partir desse conceito, ele pode chamar a luz verde livremente agora. Agora que ele terminou com todas as amostras de plantas com uma taxa de sucesso baixa, é hora de passar para um tipo diferente de espécime. O alvo do segundo experimento seria todos os tipos de carne. Então, ele lentamente trouxe sua mão direita envolta pela luz verde em direção a uma fatia suculenta de carne. Ele já meio que esperava, mas ainda é desanimador que não houvesse nenhuma reação. Talvez a luz verde só funcione em plantas. Pensando que a abordagem suave talvez não seja eficaz, Anfang pegou sua carne e apertou com força, enquanto rezava para que sua mão direita funcionasse magicamente.
Depois de alguns minutos, ele teve que aceitar que nada aconteceria. Você podia ver a derrota e a desilusão em seus olhos cansados. Foi então que ele pensou na sensação que sentiu enquanto meditava em transe. Ele podia sentir duas cores distintas, as luzes vermelha e verde, ao longo do experimento. Ele ainda não tentou usar a luz vermelha. Compreendendo a função principal do gatilho de sua habilidade, ele só precisa se concentrar em trazer essa luz vermelha de sua consciência. Enquanto ainda segurava a carne, ele fechou os olhos e tentou alcançar a outra habilidade adormecida dentro de seu sistema. Depois de um pouco, um brilho vermelho finalmente apareceu em sua mão direita. Com esse brilho inicial, a luz rapidamente envolveu sua mão e, surpreendentemente, também envolveu o pedaço de carne. Parecia que estava criando algum tipo de reação borbulhante na superfície da carne. Após alguns segundos de concentração intensa, Anfung abriu os olhos e viu um monte de lama endurecida de cor vermelha escura, que parecia ter vindo diretamente do inferno. Quando a luz vermelha se dissipou, ele imediatamente jogou aquela coisa nojenta no chão, de pura repulsa. Você provavelmente faria o mesmo em sua posição. Percebendo que aquela lama disforme poderia fornecer algumas informações valiosas, Anfung se agachou no chão para observá-la. Ele cutucou a coisa e ela estava um pouco macia. Então, é assim que as carnes reagem à luz vermelha. Pode parecer repugnante, mas a textura e a sensação geral apontam para a possibilidade de que a carne foi cozida ou algo assim. Será que essa é realmente tudo o que a luz vermelha pode fazer? Aquecer as coisas. Fogões e panelas podem fazer a mesma coisa e produzir refeições mais apetitosas do que, seja lá o que isso é. Anfung se recusa a acreditar que é isso tudo o que há para isso. Ao usar sua consciência para acionar suas habilidades, ele pode entender suas capacidades em um nível mais profundo. Se ele tivesse que descrever a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne pareceu muito melhor do que o primeiro, mas se for o caso, entender os conceitos subjacentes dessas duas luzes pode ser mais fácil do que ele inicialmente pensou. Ele pegou um punhado de feijões de seu monte de feijões e os apertou com força em sua mão direita. Em sua mão esquerda estava a luz vermelha e a carne cozida. Se a luz verde representa a evolução da matéria, então a luz vermelha é o oposto, que seria a desintegração. Desde que ele já está testando alguns conceitos confusos, o que aconteceria se ele combinasse a luz verde segurando os feijões e a luz vermelha segurando a carne? O resultado foi uma reação ainda maior do que ele esperava. A combinação produziu uma luz cegante e brilhante entre suas mãos. Quando as luzes se apagaram, foi revelado que sua carne aumentou muito de tamanho como resultado. A carne havia sido superdimensionada, mas onde foram parar os feijões? Em sua mão direita, será que os dois objetos se fundiram juntos, produzindo essa carne gigante? Anfung inspecionou meticulosamente a grande carne. Não importa como você olhe para ela, é incrível. Parece, sente e cheira exatamente como carne real, mas de alguma forma ainda mais fresca. Ganhando um pouco de confiança de que ele está melhorando muito nessa coisa de superpoder, ele decidiu fazer mais alguns experimentos. Depois de algumas horas, ele estava de volta ao ponto de partida, mais uma vez. O chão de sua cozinha estava cheio de restos carbonizados de carne e culturas. Ele jogou uma birra, frustrado, e tudo o que ele tentou falhou miseravelmente. Depois de ter se exasperado, Anfung sentou-se e respirou fundo. Ele vai apenas pausar os experimentos por agora. Ele pode sempre levar seu tempo para descobrir suas intrincadas profundezas mais tarde. De qualquer forma, hoje foi um dia produtivo, mesmo que ele tenha terminado em uma nota amarga e carbonizada. Anfung já pode ver o futuro. Se ele puder dominar com sucesso esse poder misterioso, não há dúvida de que ele será o homem que estará no topo desse mundo pós-apocalíptico. É o seu sonho, e ele pode colocar alguns músculos em sua imagem. Falando em poder, ele pode ter esquecido um dos aspectos mais importantes da sobrevivência: comida sozinha não vai ser suficiente nos dias que estão por vir. Ele será completamente vulnerável com todo esse butim se ele não tiver uma arma decente para se defender. Ele rapidamente pegou as várias culturas espalhadas pelo chão. Ele precisa se apressar e encontrar uma arma antes que a temperatura caia drasticamente. Olhando pela janela, parece que os estágios iniciais do apocalipse já começaram. A neve está começando a cair do céu. A público pode pensar que isso é apenas uma noite de neve típica, mas não é como nas linhas do tempo anteriores. Isso está realmente acontecendo. O colapso da civilização moderna está começando.
Saindo para fora, Anfung teme que as temperaturas caiam para 45 graus abaixo de zero dentro de uma semana. Ele precisa de uma arma, e rápido. Mas comprar uma arma neste país é ilegal, e ele não exatamente tem conexões com o mundo criminoso. Foi então que ele ouviu um homem escandaloso gritando e se gabando de que ele é um cara de construção com milhões investidos em cada projeto. O cara estava se gabando para um passante de que ele conhece o infame Lao Wang do grupo Xianlita. Eles são tão próximos que são praticamente irmãos. Anfong acha que já viu esse cara antes. Um idiota com um estilo de moda exagerado, coberto de joias de autenticidade duvidosa e roupas de rua exageradas. Um cara que oferece cigarros para todos. Pelo motivo de estar por perto, as pessoas se referem a esse valentão de cabelo loiro e amante de cigarros como Joe Sem Teto. O nome verdadeiro de Joe Sem Teto é Lee, e ele gosta quando as pessoas o chamam de Irmão Lee. Ele mora no bairro de Anfang e é conhecido por ser responsável por contratar projetos e saber tudo sobre a área. Se você oferecer a ele alguns cigarros, ele não aceitará outras marcas, pois só fuma Oazi, e outras marcas o fazem tossir. Ele sempre ajuda seu irmão mais velho com projetos e espera ansiosamente para ir ao sauna. Na realidade, esse vagabundo não tem um emprego adequado, mas sempre age como se estivesse ocupado. Você o vê frequentemente andando por aí enquanto está ao telefone, gritando sobre negócios no valor de 20 milhões ou 10 milhões, como se quisesse que todos ouvissem o quanto ele é bem-sucedido. O cara é um vagabundo, mas não pode ver que talvez Joe Sem Teto tenha as conexões necessárias para obter o que ele precisa desesperadamente. Então, ele se aproximou do valentão, se referindo a ele como Irmão Lee e dizendo que fazia um tempo desde que eles não se viam. Anfung acenou com um sorriso desconfortável, pois estava incerto sobre como o cara reagiria. Irmão Lee perguntou irritado se eles se conheciam, enquanto se aproximava. Como era mais jovem que Lee, Anfung se apresentou como Xian, algo como o irmão mais novo. Ele jurou que eles haviam se encontrado um tempo atrás, então Lee deve ter esquecido. O valentão reclamou que estava sobrecarregado de trabalho ultimamente, então não podia ser culpado por sua má memória, mas ele estava bastante receptivo para conversar. Anfung estava sendo excessivamente cauteloso, pois estava prestes a pedir algo muito ilegal. Ele examinou a área, olhando de um lado para o outro, para garantir que ninguém pudesse ouvir o que ele estava prestes a dizer. Então, ele se aproximou de Irmão Lee e perguntou diretamente sobre a arma que ele precisava para se defender nos dias que estavam por vir. Lee pulou de susto e perguntou por que ele precisaria de uma arma. Isso não era um bom sinal. Sentindo-se como um criminoso culpado, Anfang ainda teve que insistir nisso, pois não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse ajudá-lo com seu problema. Lee começou a falar sério, querendo esclarecer algo antes de prosseguirem. Ele insistiu que sua organização não se envolvia em atividades ilegais e que armas eram um negócio sério. Ele deu a entender que tinha conexões para isso, mas não era alguém que misturasse pessoas comuns com algo perigoso. Anfung empurrou a bolsa Louis Vuitton questionável de Irmão Lee para longe de seu rosto e insistiu que Irmão Lee havia entendido tudo errado. Ele estava apenas perguntando sobre algumas armas de fogo para autodefesa, pois havia se envolvido em algumas desavenças pessoais desagradáveis. Então, Anfang começou a mentir descaradamente, inventando uma história enquanto falava. Segundo ele, um dia, enquanto andava de bicicleta para o trabalho, como de costume, ele encontrou um velho que estava apenas cuspindo em toda parte na pista de bicicleta. Era tão nojento, e para piorar as coisas, o vento levou uma dessas bolas de cuspe direto para o rosto de Anfung enquanto ele estava apenas cuidando de sua vida. Irritado com o velho repugnante, Anfang jogou sua bicicleta para o lado e confrontou o velho. O que o bastardo fez, você pergunta? Ele decidiu cuspir nele novamente enquanto Anfang estava reclamando. Ele não pôde aguentar mais e aplicou um pouco de justiça nas ruas no velho nojento. Ele deu um bom velho soco no meio da rua, com todos assistindo da lateral, enquanto o velho saía com suas roupas rasgadas e seu rosto desfigurado. O bastardo jurou que se vingaria de Anfung por essa humilhação. No dia seguinte, o velho estava curado e esperando por Anfung na rota de bicicleta habitual. Desta vez, ele tinha alguns capangas com ele. Eles espancaram Anfung bastante e ameaçaram fazer isso novamente se o vissem em algum lugar. Suas roupas estavam em desordem, seu rosto estava machucado e seu corpo estava ferido. Ele nunca havia se sentido tão humilhado em sua vida. É por isso que ele quer uma arma para autodefesa. Essa é a versão longa e curta disso, e é a história que ele pôde inventar na hora. E parece que foi uma história muito eficaz.
Irmão Li estava fumegando de raiva enquanto imaginava o velho nojento cuspindo na rua e atingindo Anfung. Esse comportamento incivilizado não deve ser tolerado. Não é exatamente o ponto da história de Anfang, mas pelo menos ele está avançando. Irmão Li deu um tapa nas costas dele e garantiu que essa vingança seria resolvida. Ele assegurou a Anfung que ele estava coberto, que ele faria uma ligação para seu irmão mais velho e que eles pegariam a arma que Anfung precisava. Anfung estava começando a duvidar se havia tomado a decisão certa ao se aproximar desse cara com toda aquela conversa tática. Irmão Li o convidou para ir à estação e pegar o ônibus com ele, alegando que seu Panamera estava sendo consertado na loja, então ele não podia dirigir até a sede. Anfang garantiu que o transporte não seria um problema, pois ele tinha seu carro estacionado bem ao lado. O veículo novo em folha imediatamente chamou a atenção desse vagabundo hype. No caminho até o escritório do irmão mais velho de Li, ele não parou de falar sobre como Anfang estava vivendo a vida boa e perguntou quanto custava o novo veículo. Foi cerca de 700 mil de dinheiro emprestado, enquanto ele casualmente dava direções para virar à esquerda na próxima interseção para chegar ao escritório alegado. Irmão Li continuou tirando fotos de si mesmo sentado nos assentos de couro novo. O nome do perfil de mídia era Ansome Spice Guy e a postagem de hoje era uma foto de seu rosto idiota com uma legenda reclamando de como o assento de seu SUV ainda estava muito duro para sentar, por causa de ser novo. Eles pararam em uma das partes mais desagradáveis da cidade, onde alguns caras durões estavam acampados do lado de fora, reclamando do tempo bagunçado. Você não pode culpá-los, embora tenha ido direto do verão para o inverno hardcore durante a noite. Vendo as rodas reluzentes se aproximarem, todos se viraram para ver quem estava prestes a sair daquele carro. Ao ver que era Leze, eles se aglomeraram ao seu redor para perguntar o que estava acontecendo. Irmão Li apenas disse que tinha algumas coisas para tratar com o chefe Lê. Os outros valentões presumiram que o novo SUV Tiger pertencia a Li e começaram a importuná-lo sobre o preço. Li não negou nada, ele até se gabou orgulhosamente de ter gasto 700 mil por causa do carro. Anfang não ficou chateado, embora se gabar de possuir o carro com tanta confiança enquanto o dono real está por perto seja uma jogada sem vergonha e sem medo de ser julgado. Assim que entraram no estabelecimento, o conhecido como chefe Lu, um homem durão e com aparência de gangster, saiu irritado porque a boca grande de Li o estava incomodando tão tarde da noite. Irmão Li visivelmente se tornou mais reservado na frente do chefe, até mesmo oferecendo seus cigarros de forma educada. O grande cara não tem tempo para essa besteira, ele é um homem ocupado. Irmão Li apresentou seu irmão mais novo Anfung como um comprador de algo especial, uma arma. Chefe Lu queria confirmar se ele havia ouvido corretamente. Assim que o grande chefe o olhou, Anfung congelou de medo. Ele não sabia o que aconteceria se ele fizesse o movimento errado ou dissesse a coisa errada. Chefe Lu apenas o encarou em silêncio, com um cigarro na boca, aparentemente examinando-o de cima a baixo. Então, o grande cara sorriu. Ele estava bastante desapontado que Anfung precisasse apenas de uma arma quando ele estava esperando algo mais interessante. Ele fez um gesto para um de seus capangas, Chanchi. O capanga já sabia o que fazer e revirou o bolso de sua jaqueta. Ele jogou uma pistola na mesa e chefe Lu citou um preço, 6 mil por causa da pistola, fácil de esconder e confiável. Anfung humildemente a recusou, pois estava pensando em algo um pouco maior e mais longo. Ele não estava procurando por alguma pistola de baixo calibre. Ele queria algo que exigisse um escopo para disparar. A expressão de chefe Lu ficou grave enquanto ele encarava Anfung intensamente. Nosso garoto pode ter cruzado a linha, sabendo disso. Ele imediatamente se calou, como se tivesse engolido sua língua. O grande cara começou a gritar sobre como era irrealista. Exigir uma maldita rifle de precisão como se fosse nada. Ele está operando um negócio discreto aqui, isso não é algum tipo de shopping center onde você pode escolher que tipo de produto ilegal você quer. A oferta final do chefe Lu é a pistola sobre a mesa, pegue-a ou deixe-a. Irmão Li teve que intervir para tentar acalmar o chefe. Sua ideia de convencer o grande cara a ouvir era inventar uma história de fundo para Anfung, uma história feita por ele mesmo, que supostamente aconteceu há 5 anos, envolvendo a esposa inexistente de Anfung. Li é um contador de histórias talentoso e boca grande. Sob a neve implacável, o chefe ouviu suas mentiras até o fim. A história deve ter sido fenomenal, pois o chefe Lu estava tão irritado que quase quebrou a mesa ao meio. Ele repetia o quanto era repugnante às pessoas que haviam prejudicado Anfung. Aparentemente, Anfung tinha 3 filhos com uma esposa inexistente, mas acabou que nenhum deles era dele.
Anfung apenas ficou lá e foi junto com todas as mentiras. Mesmo para alguém apelidado de Joe Sem Teto, essa história ridícula era demais, mas funcionou. Chefe lhe deu sua garantia pessoal de que Anfung receberia sua rifle de precisão o mais rápido possível. Ele prometeu que faria isso pessoalmente, mas pode levar alguns dias. Mais uma vez, o capanga Xiangui cuidaria de tudo. Chefe ele queria algo semiautomático com muita munição também, para que Anfung tivesse o que precisava. É inesperado, mas irmão Li definitivamente veio em seu auxílio. O grande cara também entregou a Anfung a pistola que ele queria, de graça, um presente de um homem para outro. Anfung ficou sem palavras. A história inventada foi tão boa que o chefe havia formado algum tipo de vínculo unilateral com ele. Agora que estava resolvido, o grande cara voltou ao seu telefone para cuidar de seus outros negócios mais urgentes antes de deixar Anfung. Anfung queria retribuir um pouco, então disse que um amigo seu que trabalha para o governo havia lhe dito que, devido ao clima anormal, limites de compra para suprimentos seriam implementados em breve, então é melhor estoquear antes que isso aconteça. Vendo o olhar sério no olhar do jovem, como se ele realmente soubesse do que estava falando, chefe Lu não pôde deixar de levar a dica a sério também. Ele acenou com a cabeça em compreensão e comentou que entendeu, e então irmão Li e Anfang saíram do centro da parte mais sombria da cidade com uma arma garantida. No caminho de volta, Li não parou de se gabar sobre como ele lidou com os negócios como um chefe e como foi uma beleza. Agora que seu irmão mais velho, o grande chefe, está de bom humor, eles podem até pedir a esse cara para um canhão e ele diria sim. Anfang queria agradecer o valentão comprando-lhe alguns cigarros. Irmão Li tentou ser humilde e insistiu que ele fez o que fez apenas para ajudá-lo, mas ele ficaria feliz em aceitar 7 ou 8 caixas de seus amados cigarros Oazi. Ele até prometeu levar Anfang ao sauna assim que fosse pago por seu chamado projeto. Nosso garoto já estava pensando em sua próxima jogada lógica. Os suprimentos estão garantidos e a arma foi obtida, então ele deve estar preparado para os primeiros dias do apocalipse. Pelo menos, ele pode se concentrar em estudar suas habilidades completamente. Resolver o problema da comida faria suas chances de sobrevivência a longo prazo decolar. Ele estava tão absorto em seu próprio mundo enquanto caminhava que não notou uma parte congelada no chão e escorregou. Anfang estava tão preocupado com a sobrevivência que falhou em seguir uma das regras de ferro na idade do gelo que se aproximava: não se machuque. Ele caiu muito mal, sua perna deve ter absorvido o impacto do escorregão e foi danificada severamente. Irmão Li não sabia o que fazer enquanto corria em direção ao lado de seu novo amigo. Isso é ruim. Com a dor aguda que ele estava sentindo e a aterrissagem desajeitada, havia uma possibilidade muito real de que sua perna estivesse quebrada. Ele tirou suas chaves do carro de forma trêmula, entregou-as a irmão Li e pediu para ser levado ao hospital mais próximo o mais rápido possível. Li apenas coçou a parte de trás de sua cabeça e admitiu que ele na verdade não tem carteira de motorista, insistindo que ele não pode dirigir sem uma. Mas é seguro dizer que esse vagabundo simplesmente não sabe dirigir, ponto. Pelo menos, ele não deixou Anfang no chão para se contorcer de dor com uma perna quebrada. Ele ofereceu seus ombros para levantar Anfang, mas ele lutou muito para fazer isso. Os dois não chegariam ao hospital vivo a esse ritmo, então Anfang simplesmente chamou um táxi que ele teve que pagar, já que Li é um mendigo. Mesmo o hospital, uma instituição essencial, estava começando a congelar sob a nevasca intensificada. No escritório da enfermeira, alguém chamado Jian foi deixado para cuidar do turno da noite nessa noite de nevasca. A neve estava ficando mais pesada e as estradas estavam começando a ser enterradas profundamente. A enfermeira-chefe Jian havia apenas começado seu turno da noite, mas as chamadas vindas do corredor já estavam inundando, pois a seção de emergência estava severamente subdimensionada. A enfermeira bonita não teve outra escolha senão se apresentar. Após fazer um raio-x no hospital, foi confirmado que ele realmente quebrou sua perna. O médico explicou que havia uma fratura estável em sua tíbia direita, que seria fácil de consertar, mas ele precisaria ficar por 1 hora de observação antes de ir para casa com seus medicamentos. Esse acidente não poderia ter acontecido em um momento pior. Ele simplesmente teve que ocorrer antes do apocalipse entrar em pleno andamento. Enquanto olhava para os resultados de seu raio-x, Anfung lamentou ser tão descuidado. Irmão Liu acompanhou por grande parte do processo, mas o cara teve que sair, pois aparentemente tinha alguns negócios para tratar. Ele é um cara legal e até deixou seu número para o caso de Anfung precisar de algo mais. Agora que estava sozinho na sala de espera do hospital,
Anfung suspirou pesadamente. Ele se perguntou como pôde cometer um erro tão estúpido em um momento tão crucial. Olhar para a confusão ao seu redor era estressante. O hospital rapidamente transbordou com pacientes, vítimas de acidentes causados pela nevasca repentina e pelas temperaturas que caíam rapidamente. Camas de emergência lotavam os corredores, um testemunho sombrio das condições que pioravam lá fora. Quanto a ele, pessoalmente, ele apenas queria pegar seus medicamentos e sair daquele lugar o mais rápido possível, antes que as estradas fechassem para sempre. Felizmente, seu tempo ocioso não seria entediante, pois uma deusa acabará de passar na frente dele. A enfermeira-chefe Jian havia chegado para reforçar a sala de emergência subdimensionada. A primeira cama que ela verificou tinha um paciente com ferimentos graves. Em seguida, veio a cama 5, onde os ferimentos do paciente haviam sido limpos. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. A cama 5 apenas precisava de outra dose de glicose em 10 minutos. Ela aconselhou a enfermeira que atendia que, se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, epinefrina deveria ser administrada imediatamente. Durante as rondas da enfermeira-chefe, Anfung não pôde tirar os olhos dela. Ela era simplesmente incrível. Ser uma enfermeira-chefe tão jovem, ela devia ser um talento de sua geração. Além disso, ele viu como ela lidou com todos os tipos de pacientes. Ela era gentil e incrivelmente habilidosa. Ela parecia um ser radiante no meio de um lugar sem esperança. Além disso, ela era incrivelmente bonita. Ela estava trabalhando no turno da noite caótico, mas seu sorriso nunca falhou. Ela era basicamente um anjo. Ele ficou tão enamorado que seus olhos involuntariamente viajaram para algumas áreas não cavalheirescas. Anfang imediatamente desviou o olhar, por respeito, mas a enfermeira-chefe Jian era simplesmente muito inconsciente de seu ambiente. Uma verdadeira cabeça de vento. De repente, o velho sentado ao lado dele começou a chamar a atenção da bonita enfermeira-chefe. Ela não era realmente necessária para cuidar dos pacientes fora de sua rota, mas ela ainda atendeu ao chamado com um sorriso. A enfermeira-chefe Jian se desculpou educadamente com o velho e perguntou se ela poderia voltar um pouco mais tarde para ajudar, já que ela ainda precisava fornecer cuidados urgentes a alguns pacientes para cobrir a escassez de funcionários. Reclamou que suas costas doíam demais. Ele explicou que a dor nas costas havia piorado ultimamente e queria que a enfermeira-chefe desse uma olhada para ver o que estava causando. Na realidade, esse velho era apenas um pervertido sujo tentando filmar por baixo da saia dela. Sem notar o que estava realmente acontecendo, Jian apenas sorriu e se desculpou novamente, dizendo que para problemas nas costas como esse, eles podem precisar agendar um raio-x apenas para ter certeza. O velho pervertido começou a se tornar insistente, pedindo que ela apenas desse uma olhada rápida, apontando para onde doía. O bastardo até se levantou de sua cadeira para tocar a enfermeira angelical de forma inapropriada. Sendo a cabeça de vento que ela geralmente era, Jian apenas riu, pois era naturalmente sensível ao toque. Para problemas nas costas, é realmente aconselhável esperar pelo exame do médico residente. O pervertido começou a pressionar, sua mão se arrastando ainda mais baixo de sua cintura. Esse ato repugnante teria continuado por mais tempo se algo ou alguém não o tivesse interrompido. Uma muleta voadora atingiu com força o velho pervertido, dando-lhe dor nas costas de verdade e derrubando o telefone de suas mãos. Sempre a trabalhadora de saúde de coração bondoso, Jian queria verificar se o velho estava bem. Felizmente, Anfang veio em seu resgate, humildemente se desculpando por sua muleta ter voado para o lado, pois era a primeira vez que ele a usava. Ele se inclinou e foi direto para o telefone do velho pervertido, enquanto abertamente questionava se ele estava quebrado ou não. Assim que ele estava prestes a tocar no telefone, o pervertido começou a suar nervosamente e a gritar com ele para ficar longe do telefone. Anfang não ouviu. Ele caminhou até o lado da sala, bagunçou sua bandagem e não deixou que esse velho pervertido escapasse de fazer algo tão repugnante. Assim que ele abriu o telefone, suas suspeitas foram comprovadas. Ele olhou diretamente para o olhar do pervertido. Se olhares pudessem matar, o pervertido já estaria morto. As provas já estavam lá na tela inicial. Esse pervertido teve a coragem de filmar por baixo da saia de uma enfermeira trabalhadora e até mesmo a atacou. Não há nenhum bom motivo pelo qual Anfang não deveria chamar a segurança e tê-lo escoltado para uma cela de prisão, onde os criminosos adoram colocar pervertidos em seu lugar. Anfang ficaria com o telefone e, da próxima vez que visse esse velho pervertido novamente, ele ameaçou arruinar sua vida miserável e repugnante.
O velho bastardo sabia que não tinha outra escolha senão fugir e nunca mais se mostrar por perto novamente, e isso o enfureceu. Na primeira chance que teve, ele se levantou daquele chão de hospital e saiu correndo pela porta, como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe Jian estava apenas confusa sobre como alguém que reclamava de dor nas costas severa poderia correr tão rápido. Anfang ficou chocado ao ver uma exibição em primeira mão da pessoa mais comicamente ingênua que ele já havia conhecido. Ele decidiu mostrar a ela o que o velho idiota estava fazendo com o telefone, filmando por baixo da saia dela. Com base em sua reação, ela realmente não notou nada de errado acontecendo. Anfang entregou a ela o telefone com as imagens do vídeo para que ela pudesse decidir se apagava ou chamava a polícia para o dono. Ele também a lembrou de ser mais cuidadosa para que pessoas como aquele pervertido não se aproveitassem de sua bondade. Ela sorriu com o brilho de 1000 estrelas e, em seguida, perguntou se a perna de Anfang estava suposta a estar machucada. A adrenalina de pegar o velho pervertido em flagrante deve ter entorpecido a dor de sua perna quebrada, mas agora que estava resolvido, a dor voltou com tudo e ele gritou de agonia. Felizmente, a enfermeira-chefe Jian era uma especialista em tratar esse tipo de lesão e rapidamente colocou a tala de volta no lugar. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Anfang agradeceu por cuidar de sua perna quebrada e agora não doía mais. Naquele momento, era como se apenas os dois existissem na sala lotada. Jian retribuiu a gratidão, prometendo nunca mais deixar que caras ruins como aquele se aproveitassem dela novamente. Ela prometeu que o socaria bem a partir de então. Anfang apenas queria que ela fosse mais consciente de seu ambiente, já que ela estava deixando que sua perna quebrada e seus pés tocassem seus travesseiros da frente. Parecia que ela não havia aprendido nada. Ela ainda era tão ingênua e inconsciente quanto antes. Enquanto a cabeça de Anfang estava nas nuvens, outra enfermeira chamou por Jian, pois sua ajuda era necessária nas camas de emergência. Antes de voltar para suas rondas, a enfermeira-chefe angelical lembrou-o de não esquecer de voltar em uma semana para verificar sua perna novamente. Anfang prometeu que faria isso, mas fazer planos para uma semana a partir de então era irrealista. Ele apenas sorriu, impotente. Somente ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Ele pegou a muleta que ele havia usado para atingir o velho pervertido e mancou para fora do hospital. Anfang simplesmente aceitou o fato de que ele não poderia vê-la novamente. O dia seguinte chegou e a nevasca não havia parado. Ela havia se tornado ainda mais forte. Ela havia basicamente congelado toda a infraestrutura e serviços, tornando apenas sair de casa um desafio perigoso. Nos relatórios de notícias de emergência do tempo, continuavam a vir relatórios sobre como, nas próximas 24 horas, todas as regiões do país estariam experimentando nevascas pesadas e uma queda acentuada nas temperaturas. Relatórios bizarros de correspondentes internacionais mostraram que as temperaturas estavam despencando em todos os cantos do mundo. Dubai, Egito, a bacia amazônica e lugares que não deveriam estar experimentando esse tipo de fenômeno estavam vendo suas massas de terra enterradas em grossas camadas de neve. Os especialistas da nação, juntamente com especialistas de 46 outros países, estavam correndo para as Nações Unidas para discutir a causa do clima anômalo. Todas as redes de televisão estavam repetindo que os especialistas diziam que esse frio severo não duraria muito tempo. Eles sempre encerravam seus relatórios de notícias com um anúncio de serviço público para prestar atenção aos alertas de desastre e seguir os arranjos feitos pelo governo local. Eles continuavam a lembrar os cidadãos de permanecer calmos, evitar espalhar ou acreditar em boatos infundados e se abster de acumular suprimentos e compras de pânico, pois o desastre logo passaria. Aconchegado, quente e tomando vinho dentro de sua casa equipada, Anfang clicou a língua. O governo e a mídia simplesmente mentiam descaradamente para manter a ordem. Se ele não tivesse morrido e voltado à vida, ele poderia até acreditar neles, mas dessa vez era diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Os suprimentos estavam totalmente estoqueados, a casa estava reforçada e o sistema de aquecimento estava funcionando perfeitamente. Ele estava tão bem preparado que não havia nada com que se preocupar no futuro imediato. Seu telefone começou a vibrar incessantemente com mensagens do grupo de bate-papo dos residentes do complexo de moradias Feliz, discutindo o clima estranho e como a neve já estava tornando as estradas intransitáveis. Todos estavam claramente inconscientes do que estava acontecendo, mas não o membro apelidado de pessoa misteriosa.
Quem quer que fosse essa pessoa misteriosa exigiu a atenção de todos para informá-los de que a tempestade de neve não era causada por padrões climáticos normais, mas por algo dentro da Terra. A pessoa misteriosa proclamou que todos deveriam ouvir suas palavras, pois o apocalipse da Idade do Gelo estava prestes a começar. Ninguém ficou mais chocado após ler essas mensagens do que Anfang. Quem diabos é essa pessoa misteriosa e como eles sabem algo sobre o apocalipse? Acho que só vamos descobrir se você curtir e se inscrever.